Bom, a gente vai falar de alinhamento de expressões lambda. A gente já falou de vários temas de uma forma bem simples, antes de entrar numa discussão de coisas mais conceituais. Por enquanto ainda estamos na intuição. Bom, então uma coisa que pode ser abordada dessa forma é alinhamento, quer dizer, uma expressão lambda usando, na verdade, outra expressão lambda, ou invocando, né? O termo para expressões lambda é invocar, né? Em vez de chamar. Então, aqui a gente tem as três variáveis de outros exemplos, bem simples, tal, sem problema. E aqui tem uma expressão lambda que está sendo atribuída ao apontador IncA, né? Apontador de função, com características de C++, claro, e está incrementando por referência a variável A. Aí tem a expressão lambda que está sendo atribuída ao apontador IncAB, que está incrementando, né, por referência a variável B. E, na verdade, também está invocando a expressão lambda anterior através do seu apontador de função IncA. E por último, IncABC, que passa por referência a variável C, incrementa ela, né, ou em português atual, ou a incrementa em português anterior, e na verdade também incrementa as variáveis anteriores pela referência, pela invocação da variável pelo apontador IncAB. Bom, e aqui está uma coisinha só para a gente comparar. Então está imprimindo antes, aí a referência a invocação do IncABC e o depois. Bom, uma coisa interessante é que esses apontadores de função também são variáveis locais dessa função aqui main, e então eles têm, para serem referidos dentro da expressão lambda, eles têm que passar pela lista de captura. Claro, também poderiam ter sido passados como parâmetros, mas a gente está focado em listas de captura, que os parâmetros não trazem muita novidade. Os parâmetros das expressões lambda são muito parecidos com os parâmetros das funções normais, métodos normais. Então a gente nem está olhando para eles. Então eu precisei passar para eu poder me referir a esse apontador, precisei passá-lo pela lista de captura. Naturalmente não seria o caso se fosse uma função normal, que seria definida aqui no espaço global. Aí estaria referível justamente por escopo. Bom, então vamos ver o programinha sendo compilado, etc., pelos dois compiladores que a gente está usando agora, o G++ e o Clang++. O G++ é mais antigo, é do projeto GNU, né, até do subprojeto, ou até projeto mesmo, o GCC, que é um projeto muito grande, e o Clang++, que é do projeto LLVM. Tá? O Clang é o compilador, vamos dizer assim, queridinho do pessoal. Hoje em dia o Clang tem uma estrutura de uma engenharia de software muito mais modular do que do G++, tá? Que é um projeto mais antigo tal, e o Clang naturalmente se beneficiou da experiência do projeto GCC, né? E fez uma estrutura mais modular, tem sido usada num monte de outros projetos. Bom, então vamos começar com o tradicional, então G++, né? Aí vamos impor a linguagem, o padrão C++11, tá? Vamos pedir pro G++ ser chatinho, tá? Pedante. Vamos habilitar todo tipo de warning que existe. E vamos jogar essa
esse executável num diretório que não está sendo monitorado, tá, pelo controle de versões. E aí vamos compilar o plambda 27. Ok. Bom, não teve nenhuma reclamação, mesmo a gente sendo muito chato, pedindo para ele ser chato, na verdade. E agora vamos compilar com o clang++. É bacana ter dois compiladores olhando para o mesmo código, porque naturalmente a análise sintática, até semântica que eles vão fazer vai ser diferente. Então existe a chance dela não ser superposta, né? Quer dizer, um compilador olhar com mais atenção áreas que o outro deixou de lado. Então, mas de qualquer modo aí nenhum dos dois ficou chateado com o nosso código. E aí vamos rodar, tá? De repente não é a coisa mais emocionante do mundo, porque naturalmente se eu cheguei até aqui que eu já fiz a lição de casa, mas enfim, funcionou como esperado, né? As variáveis quando foram inicializadas tinham aqueles valores e de fato depois de chamar o link ABC, que foi por sua vez chamando as outras expressões lambda, chamando não, né? Invocando as outras expressões lambda, o resultado foi o esperado. Então, agora foi só a referência. Vamos ver agora um pouquinho mais adiante, que é a definição aninhada. Ou seja, as expressões lambda estão sendo definidas no corpo de uma expressão lambda. Então aqui eu tenho as mesmas variáveis só para variar um pouco, né? E um apontador só de função mais externo. Então aqui eu estou dizendo que eu estou passando todo mundo por referência, tá? E aqui dentro, bom, essa palavra aqui vai ser discutida num próximo evento, mas a gente está usando ainda o mutable. Bom, enfim, aí aqui eu incremento a variável A, tá? Que eu passei por referência, que eu estou usando a lista default. Aí, dentro dessa expressão lambda, eu estou definindo uma outra expressão lambda. Essa aqui nem está sendo atribuída a ponteiro, não é o espírito. E dentro dela, por sua vez, estou definindo uma outra expressão lambda. Tá? Então, essa primeira está incrementando o B e essa última está incrementando o C. Bom, aí vamos voltar agora de dentro para fora. Então, para eu definir essa expressão lambda, mas para eu poder chamá-la, eu precisei usar esse parzinho de parênteses, que é o tal do operador de chamada, call operator, tá? E para eu poder usar essa C++ aqui dentro, desculpa, essa C, por acaso é C++, essa variável C aqui dentro, eu precisei passar pela lista de captura. Mas, por outro lado, para que essa função essa expressão pudesse usar o C como lista de captura, a que incorpora ela, precisou passar também o C, tá? Além do B que ela usa, ela está passando por captura. Então, eu posso alinhar, né? Beleza, isso já é certo modo uma evolução, né? Porque, como eu falei, em C e C++ a gente não tem como aninhar funções, tá? Em outras linguagens isso é possível, mas em C e C++ a gente não aninha funções, e pelo menos no padrão. E aqui eu estou podendo aninhar expressões lambda. Só tem que ter esse cuidado, né? Se uma expressão interna precisar capturar uma variável, a externa a ela, que está englobando ela, precisa ter também essa variável dentro da lista de captura, tá? Bom, e aí não tem muita surpresa. Esse é o 28, vamos ver o que vai acontecer. Vamos compilar, né, de novo, aproveitar aqui a colinha para não ter que digitar, mas vamos comentar. Então, de novo, né, só para lembrar, eu estou fazendo questão de usar o padrão C++ 11, tá? Tem
as expressões lambda foram afetadas, né, redefinidas, algumas coisinhas delas nos padrões subsequentes, né, todos, basicamente todos deram uma mexidinha lá no 14, o 17, o 20, e não é impossível que o 23 também ponha a mão no negócio, mas a gente está, por enquanto, começando pelo 11. E aí, de novo, eu estou habilitando todas as checagens possíveis. Então, aqui é o 28. Tá? Ele não reclamou, vamos ver se o Celang reclama, Celang++. Tá? Em termos de Microsoft, o pessoal eventualmente usa no Visual Studio o Celang como parser, quer dizer, o cara que faz análise sintática do C++, que eles consideram que a análise sintática do C++, do projeto Celang, é muito boa, né, muito fiel à linguagem, e além disso, como se diz, as mensagens de erro são bacanas. Bom, para eu falar a verdade, as mensagens de erro, bom, e aí funcionou, tá? Para falar a verdade, as mensagens de erro do G++ eram pavorosas. Ele supunha que você era dono você, o programador, era o compilador. Eles davam uma mensagem de erro lá que passavam por toda a análise sintática da linguagem, e cada mensagenzinha monstruosa que era difícil de entender. E agora eles melhoraram bastante, as mensagens estão bastante legíveis. Bom, então por enquanto é isso. Agradeço quem esteve aqui até o final do vídeo. Se puder, se tiver gostado do conteúdo, por favor dê um like no vídeo, curta ele. Ok? Muito obrigado e até breve.